o movimento dinâmico do céu. O céu não é como a gente está acostumado a perceber, conhecer pelos livros de geografia, de ciências. A Terra não está parada ou girando ao redor do Sol. Nem o Sol está parado, o Sol está em movimento ao redor da galáxia. Toda a galáxia gira. Então, o movimento do céu, do sistema solar, ele não é plano, como a gente está acostumado a ver nas figuras. Ele é conhecido como vórtex. O Sol está subindo a velocidade incrível e os planetas estão atrás dele, presos. É como se estivesse andando com uma corda e uma pedra girando. Quem vai olhar de longe vai ver você correndo e a pedra te acompanhando. Imagina isso para ter ideia. Então, esse movimento lindo que artistas estão expressando hoje em vídeo nos dá uma noção melhor do que é o movimento solar e do sistema solar. Imagina agora, de uma forma plana, para a gente compreender melhor, e simplificando, colocando o símbolo dos planetas ao redor do zodíaco. Aí nós somos o centro, então nós estamos no meio e os astros estão girando. Esse programinha simples foi feito por mim para poder fazer esse dinamismo de aula, didático. Vamos colocar então um movimento diário. Colocando um movimento diário, dá para perceber claramente a Lua em movimento. A cada vez que pisca, passa um dia e o programa então mostra a Lua na posição nova, cerca de 12 a 13 graus por dia. Os outros astros a gente vê muito pouco, deslocamento de 1 grau por dia do Sol, Mercúrio e Vênus um pouquinho mais. Aí vamos passar para semanal. A Lua agora está pulando 7 em 7 dias, cerca de 90 graus, aproximadamente. E aí nós temos o movimento do Sol de 7 em 7 dias. Mercúrio, Vênus muito mais rápido, Marte a gente já percebe agora o movimento. Júpiter e Saturno ainda muito pouquinho, Urano, Netuno, Plutão, pouco a gente observa. Vamos passar para um movimento mensal. E agora o Sol pula 30 graus, de signo em signo. Os outros astros começam a se apresentar com um movimento muito mais rápido. E nós temos então Saturno e Júpiter com mais destaque. Vênus, Mercúrio, Marte, Lua nem dá para acompanhar porque eles estão pulando muito. Agora nós vamos para anualmente e percebemos já o movimento de Urano, Plutão, Netuno, que são astros lentos, portanto, só mesmo passando de ano em ano. A tabela chamada efemérides é o cálculo que a gente tem hoje na internet com facilidade. Você pesquisar efemérides planetárias, você acha de todo o milênio, bilênio, e anos e mais anos até antes de Cristo, e mais os anos futuros. É fácil achar, basta pesquisar efemérides planetárias. Então essa tabela mostra onde estavam os astros num certo dia, a 0 hora de Greenwich, ou seja, o ponto zero da Terra, para contagem de tempo. E coloca ali toda a posição planetária no zodíaco. Então, através dessas posições planetárias, nós vamos ver que se alguém nascer em tal dia, tem aquela posição planetária. Ora, então nós podemos saber daqui a 1000 anos, quem nascer no dia 1º de janeiro de 3024, nós sabemos qual é o jeito da pessoa ser. Veja bem, hein? Nós sabemos a personalidade dela.
Se nós supormos uma hora de nascimento e uma cidade de nascimento no planeta, nós detalhamos a vida dessa pessoa, com a natureza da família, a relação com o dinheiro, a relação com sexualidade, a relação com o estudo, a relação com o conhecimento, a fé, a ambição, a relação de amizade, solidão, individualidade, patrimônio, amores, filhos, forma de trabalho. Que tipo de pessoa ela quer se relacionar e quando vão ocorrer as grandes fases fortes da vida dela, seja na relação com família, com pai, com mãe, com sexualidade, com casamento, com filhos, com perdas materiais ou períodos de fartura. Veja bem, se eu tenho condição de calcular daqui a milhares de anos a posição do nascimento de uma pessoa e descrever a personalidade, igual nós podemos fazer pegando datas passadas e descrever a personalidade das pessoas, aptidões, fases da vida. Imagine então que para o conceito reencarnatório, pessoa que acredita em reencarnação, eu não acredito. Por que não acredito? Porque vamos supor que a reencarnação é culposa, né? Eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa errada. Veja a Índia com as castas, o cara tem que ir para pular de casta, passar 1.500 encarnações. Olha que coisa triste fazer o indivíduo se sentir 1.500 encarnações um Shudra, a pior, mais baixa classe social. O Brahmani já tem mais de 1.500 encarnações, então ele pode viver. Não dá para sentir isso como verdadeiro. Como também não tem lógica se eu falar bem assim, se eu fizer alguma coisa errada aqui, eu tenho que pagar na outra vida. Ora, para que o céu esteja em sintonia com minha personalidade natural, porque não tem cabimento eu mudar de vida e ir para uma outra vida com a personalidade completamente diferente da que eu tenho. Eu tenho que ter a minha personalidade para poder cumprir uma etapa de crescimento. Mas não é assim. Se eu pegar mapas de pessoas que nascem no futuro, eu não vou conseguir achar uma pessoa que tem o jeito de ser do Paulo e nem para cumprir aquelas prerrogativas do meu karma. Por isso, eu prefiro mesmo, acreditar numa obra divina, um plano divino, igual um autor vai fazer uma novela e arranja os personagens, dá a eles o jeito de ser, combinando todas as essências de todos os personagens para haver a trama. Então, prefiro eu, ao ler a Bíblia, que não é o livro que eu defendo, acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre esse texto cristão, porque nós estamos na era da cristandade, ou seja, na era de peixes, e isso tem muita falcatrua, porque peixes é um signo muito fantasioso e mentiroso, porque é fantasioso e acredita em tudo. Então eu prefiro acreditar no texto bíblico em que Jesus fala bem assim. Os fariseus perguntaram a Jesus numa pegadinha, dizendo assim, Jesus, a criança que nasce aleijada, quem pecou, os pais ou foi a própria criança? Essa pegadinha por quê? Se for os pais não há reencarnação, se foi a criança há reencarnação. O que Jesus respondeu, esse personagem, né, da Bíblia? Ele fala, nenhuma coisa nem outra, apenas para que as obras de Deus se realizem. Então, eu prefiro acreditar que a minha vida é única, que eu nasci num dia em que tinha todo um sincronismo com o dia que meu pai e minha mãe se conheceu, o dia que eles casaram, o dia que meus irmãos nasceram, o dia que eu fui gerado, o dia que eu nasci e a continuidade, onde o céu está todo bem organizado, para que haja uma sincronia entre irmãos, entre pai, entre mãe, que eu possa ser síntese de momentos do período da gestação que eu vivi
da relação com mãe, da relação com pai, da relação com irmãos, da relação com o meio ambiente em que se situava essa família, e que as aptidões que eu nasci, os conflitos que eu nasci, todos estão em sincronia com o mapa desses atores, desses personagens dentro dessa obra divina fantástica. No próximo vídeo, eu vou falar de uma pessoa que nasceu num momento muito, mas extremamente sexualizado. E quero, com isso, mostrar, se a pessoa nasceu assim, o que vai acontecer? Venha comigo, filosofando na Amazônia.